onde guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Rege-me em tudo, meu Jesus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual
Moisés, nem Abraão. Não é não. O nome É Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé pra vencer e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Ou este mundo ou além, esse nome traz o bem, esse nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. 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 Jesus, Jesus. O nome é Jesus. O nome é Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus continue sendo derramada em seu coração, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão nesse sábado aí, não é? 7 de novembro de 2020, o dia 222 da leitura da Bíblia em um ano, né? Tivemos aí algumas travadas da internet aí, mas estamos aqui para levar a palavra do Senhor, para comunicar-lhes o Evangelho, né? E esse tem sido o nosso compromisso aqui. Eu não tenho como me compromissar com outra coisa a não ser o Evangelho, a não ser a pregação do Evangelho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, uma boa noite a todos. Aquele pedido de todos os dias, né? Que você possa se identificar no chat, dar o seu boa noite, compartilhar algo, um pedido de oração, conversar com alguém no chat. De repente você ali quer comentar alguma música, alguma palavra. Eu estou fazendo uns estudos sobre disciplinas espirituais. Se você entende isso, se não está entendendo, então
quero deixá-lo bem à vontade, deixá-la bem à vontade, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Hoje também nossa igreja está em festa. Nesse sábado também faz aniversário nosso irmão Leander. Leander completa mais um ano de vida. Ele alcançou uma bênção muito grande, né? Que é a cura da sua mãe. Sua mãe estava internada com Covid-19, mas já está em alta, já está em casa. E louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Vamos orar então para nós iniciarmos e pedirmos a bênção dele para esta transmissão. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, pela tua bondade, misericórdia. Entregamos a ti nossas vidas, nossas fraquezas, limitações e suplicamos a tua misericórdia para não recebermos aquilo que merecemos. E suplicamos a tua graça para que o Senhor nos dê aquilo que não merecemos. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, independente daquilo que o Senhor nos dá. Cabe a nós apresentar ao Senhor a nossa petição, a nossa vida, estarmos atentos às batidas do teu coração. Obrigado pela vida do irmão Leander, que hoje mais um ano de vida completa, abençoe teu servo, sustentando seu casamento com a Amanda. Te agradecemos pelo livramento da sua mamãe, curada. E ser conosco, ó Pai, nessa noite de sábado, nos abençoando, nos preparando para o dia de amanhã, que é o domingo. Muito obrigado por tudo, pela tua bondade, pela tua misericórdia. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Vamos a mais uma canção. E essa canção, né? A primeira que nós ouvimos aqui é o nome, né? O nome de Jesus. E essa agora não há outro, né? Foi gravada ali na Igreja Batista da Água Branca, Ibabe ali. Vamos lá adorar o Senhor? Outro Deus, como o Senhor é, então santo, como o Senhor é. Não outro nome tão poderoso, teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. No levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. No levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza alável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável, jamais existirá um Deus além. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber.
Amém. Aí, não é? Não há outro, né? Aí a Igreja Batista Água Branca. Queridos, mais uma vez você que chegou agora, sejam bem-vindos, né? Nossos parabéns aí ao irmão Leander, né? Nosso aniversariante do dia, e que o Senhor continue abençoando a todos, tá bom? Vamos a alguns anúncios aí importantes, né? Nós estamos aí nesse Novembro Azul, falando sobre a luta do câncer de próstata, né? Falamos sobre o câncer de mama em outubro, e agora o câncer de próstata. E eu faço sempre questão de dizer que é um hábito também, né, ir ao médico e poder fazer ali os exames, né? E isso daí é importante, né? Agora estou procurando aqui os arquivos, né? Às vezes some aqui, né? Também nesse mês de novembro é o mês de educação teológica e também o mês da música, né? Tem sido assim tempos bons em nossa igreja. Também nesse segundo domingo amanhã, né? Dia 8, teremos também o nosso dia de ação social, onde cada membro, então, traz ali a sua doação, o seu alimento para abençoar as famílias carentes também, né? E isso para nós é muito importante. E amanhã nós teremos, então, né, a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos aí falando sobre a lição 8, né? Baseado nos Salmos, sobre as disciplinas espirituais, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que pratiquem as disciplinas espirituais, né? Isso é muito importante. Na sequência, o dia do Diácono Batista, teremos muita coisa pela manhã. Não sei se eu vou conseguir acabar às 11 horas. Eu tenho uma reflexão para fazer sobre a essência do diaconato, homenagear nossas duas diaconisas e a celebração da ceia do Senhor também, né? Aproveitar, né, esse momento. Na parte da tarde, nós temos, então, a transmissão 5 da tarde, das leituras do dia, né? Fechando a semana ali, e isso para nós é muito importante. E também nós vamos caminhar aqui, aí para a noite, né? Na noite nós temos aí o nosso culto, onde estaremos falando sobre formação espiritual, que é o tema da próxima semana. Nós vamos falar sobre as 6 tradições, como isso funciona, né? Você vai se identificar aí muito bem. Tá bom, queridos? Que Deus a todos abençoe, continue sustentando. Vamos mais uma canção, que na volta vou falar sobre as leituras bíblicas do dia de hoje. Tá bom, queridos? Eu quero chamar aqui... as igrejas têm gravado músicas, né? E essa aqui diz, Eu Me Rendo. Você conhece essa canção? Se você conhece, vamos cantar juntos? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
eis-me aqui. Que bênção, né, meus irmãos aí, adolescentes cantando, é uma classe de adolescentes e eles ali cantando. Isso é importante porque faz com que a gente entenda que todos podem louvar ao Senhor, né? Então a gente vai ver aí grupos masculinos, grupos femininos, adolescentes, crianças cantando, todos adorando o nome do Senhor. Nós estamos, né, em essa programação toda diária aqui, já estamos aí 222 dias seguidos, né, de transmissão. Teve um dia que não teve, né? Porque por questão técnica de trânsito, mas no dia seguinte nós complementamos ali. Mas é para que você leia a palavra de Deus, né? E isso tem sido uma ênfase muito grande. Virão tempos mais difíceis do que... Se você acha que esse tempo é difícil, não conhece a palavra de Deus, porque virão tempos mais difíceis. Então, precisamos preparar ali. Alguns vão se desviar e vão se desviar porque justamente não conhecem a palavra, né? E vão ceder aí às tentações do mundo, às pressões. Então, eu como pastor, eu tenho que preparar essa geração, uma geração que não está acostumada com a palavra de Deus, que precisa se apaixonar pela palavra de Deus, guardar na mente, guardar no coração, colocar em prática com as suas mãos, porque esse é o desafio nosso, né? E essa é a nossa luta em que você esteja com a palavra, seja uma pessoa da palavra de Deus, uma pessoa de oração, né? Uma pessoa que tem intimidade com Deus, e as disciplinas espirituais elas ajudam, né? Nós vamos aqui, nós estamos lendo a Bíblia toda, como eu já disse, né? Nós estamos aí na semana de número 31, né? Hoje, sábado, estamos aí do dia 107 ao 112, né? Que é o capítulo aí dos Salmos. Isso daí é muito importante dentro dessa revista, que é a ideia da Igreja Missionária Capacita os Membros em Discípulos de Cristo, né? E tudo isso daí nós estamos lendo e tem sido bênção realmente para todos nós aí, né? Então, eu quero dividir com vocês essa questão da palavra. Nós estamos trabalhando, então, né, com a base em 1 Pedro 3,15, santifiquem Cristo como Senhor, antes, né? Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a capacitação ela é muito importante, né? E nessa semana aí nós estamos trabalhando, né, os Salmos, a parte 4, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que pratiquem as disciplinas espirituais. E aí o tema compadece-te, o versículo, né? Compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo todo dia, né? Até eles cantar a ti, eu vou clamar agora, né? Então, todos os dias é disciplina, meus irmãos. A vida cristã não é uma temporada. Não, agora eu vou me dedicar para o meu ministério, agora acabou. Só apareço na igreja quando tiver outra atividade no meu ministério, ou quando eu estiver na escala, ou quando eu tiver afim, ou quando eu não tiver problemas. E isso fragmenta o evangelho. Fragmentou o evangelho em uma vírgula e já prejudicou a vida espiritual no todo. Então, disciplinas espirituais. A vida cristã, nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos na terra a turismo. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E isso tem que estar muito claro para todos nós, tá bom? Que Deus continue nos sustentando. Vamos então à meditação do dia de hoje, esse dia 222, lendo aí o Salmo, né? Nós estamos lendo os Salmos, a quarta semana, hoje dia 7, Salmos 107 a 112, e eu separei aqui o 109:4. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Então, perseguições, hostilidades e tantas questões, ele ora. Mas o que é a oração? Então, vamos acompanhar aqui a meditação de hoje. O Salmo 107 abre o livro 5º, que é o último livro, né, os rolos ali dos Salmos, e fala que Deus salva de todas as tribulações. O Salmo 107. Os outros salmos de hoje descrevem que Deus concede vitória ao seu povo, o 108, imprecações contra os inimigos, né, o 109, o reino e o sacerdócio do Messias, o 110, as obras magníficas de Deus, né, que é o 111, e a promessa da vida futura aos piedosos, que é o 112. Neste sábado, vamos pensar sobre a disciplina da oração.
Uma definição bem simples dessa disciplina é uma conversa interativa com Deus sobre o que nós e Ele pensamos e fazemos juntos. Está dando para entender aqui? Então, é uma conversa interativa. Eu falo e Deus fala. Ele me ouve e eu ouço. É isso que acontece com você? E aí, nessa conversa, nós conversamos sobre o quê? Sobre o que nós e Ele pensamos e fazemos juntos, porque tem que ter conexão, tem que ter alinhamento. Oração não é alguém que não está nem aí para Deus e exige coisas de Deus e quer que Deus responda. Se Deus não responder, faz pirraça, sai da igreja, não quero saber. Não. A oração é para alinhar o meu coração com o coração de Deus, para que o meu coração bata junto com o coração de Deus, né? E aí eu continuo escrevendo. Orar é disciplina, portanto, não aprenderemos a orar somente quando temos vontade, né? Quando está precisando. O verso de hoje nos fala de orar em meio à hostilidade das pessoas, ou seja, em circunstâncias difíceis, né? É para orar, mas tem que disciplinar antes, tem que treinar antes, é o discipular. Você é uma pessoa disciplinada na oração? Ora quando está afim, ora quando lembra, né? E o que é oração para você? Você interage com Deus? Você ouve o coração de Deus? Você está preocupado com o coração de Deus? Você quer agradar a Deus ou quer que Ele agrade o seu coração? Então, tudo isso aí nós precisamos pensar na oração. Vou falar mais um pouquinho sobre a oração na volta, mas antes, é bem musical esse sábado. Nós vamos daqui a uma outra canção, lá de novo da Igreja Batista Água Branca, Em Teus Braços. Vamos lá, bem conhecido esse louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, meu Deus, pois eu sei que és aquele que me guarda sempre. Me guarda em teus braços, é o meu descanso eterno. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso. Né? Uma palavra de Deus aí tão gostosa, cantada aí, né? São versões diferentes e você vai acompanhando aqui e procura sempre dar oportunidade aí, não é? Bom, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. É um tema para muitos que nunca ouviram falar, né? Esses dias alguém falou, pastor, estou aprendendo coisa que eu nunca ouvi. É porque normalmente, meus irmãos, né, a gente tem que ter um foco no ministério que é o evangelho, né? Fazer discípulos, essa é a essência da igreja. Vocês vão me entender um pouco melhor, talvez, não é? Na semana que vem, quando a gente fala sobre formação espiritual, sobre as 6 tradições da espiritualidade, né? E vocês vão entender a nossa, quer dizer, a tradição da maioria dos batistas, que é a tradição evangelical. Mas eu vou deixar para a semana que vem, você vai se identificar talvez com mais outras, né? Isso é importante para a igreja, ter essa diversidade de tradições, de talentos, né? E isso daí vai nos ajudar. Mas, na verdade, assim, é leitura, é investimento, é tempo na palavra de Deus, buscando realmente o crescimento, né? Não é meu nome, não é o nome da igreja, é o nome de Cristo, é o legado para a sua vida, né? É como se eu dissesse assim, bom, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Aqui na terra, de vida, de ministério. Então, cada dia é o último dia. Em cada dia eu quero dedicar ao máximo aquilo que eu puder, né? Para ensinar, para deixar um legado realmente do Evangelho na sua vida, você que está nos assistindo aí. E para tanto, a disciplina da oração, ela nos ajuda muito, né? Ela nos fortalece. Então, hoje eu quero falar um pouquinho. Eu gosto muito, eu estou usando muito, eu estou repetindo isso, né? Nós, na maioria das vezes, temos uma visão errada de oração. Nós, às vezes, achamos que Deus é um caixa eletrônico. Eu digito a senha certa e pego o dinheiro lá, né? Nós achamos que Deus é alguém que está longe, que tem que nos dar as coisas. Não há uma preocupação em saber o que Deus pensa. Não há uma preocupação em saber o que o Pai pensa, o amor do Pai, o coração do Pai, o que é importante para o Pai. Nós queremos que Ele saiba o que é importante para nós, as nossas ansiedades, nossos problemas. Não está errado falar do nosso coração para Deus. Os salmos são a prova disso. Mas os salmos também nos mostram entender o coração de Deus. Então, a oração, a chave da oração, não é uma técnica
XYZ. A chave da oração é o meu coração estar em comunhão com Deus, a ponto de entender o que Deus quer e pedir isso. Senhor, faça a tua vontade. Vem aqui, Senhor. Não a minha, mas a tua vontade. A tua vontade é melhor, a tua bondade é melhor. Então, como eu sei que eu estou orando, meu coração está alinhado com Deus, está de acordo com aquilo que Deus pensa, né? E isso daí é muito importante, esse entendimento, para que todos nós possamos ver. Vista de cima, a oração nos arremessa à fronteira da vida espiritual, né? E isso é importante, esse arremesso, essa entrada na vida espiritual. Quando oramos lenta e graciosamente, Deus revela nossos esconderijos e nos livra dele. E esse é o resultado da oração. À medida que eu vou orando, primeiro eu vou conhecendo o coração de Deus. Segundo, o Senhor vai me revelando o que está errado na minha vida, o som da meu Deus, que é o tema da semana que vem, o que tem que consertar, quais são os meus esconderijos. A gente vai trabalhar no discipulado Segue-me 2, vai falar sobre o baú, o que está lá no fundo do baú, né? Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz a coisas mais profundas. Profundas nesses dois aspectos, conhecer a Deus e conhecer a mim mesmo. Eu não me conheço, a gente fala assim, eu me conheço, né? Carioca é muito, eu me conheço. Você não se conhece nada. Ah, mas se fizer isso, você não sabe de nada. Né? Nós somos incompetentes nesse autoconhecimento. Né? Nós nos arvoramos em nossa competência para julgar os outros, para opinar dos outros, falar dos outros. Né? Uma pessoa espiritual, ela fala mais de Deus e dela. Dela no sentido da dependência. Né? Uma pessoa não espiritual adora falar dos outros. Pouco fala de Deus e nada fala de si mesmo, porque é perfeito, se acha perfeito. Né? Então, Deus quer nos levar realmente a lugares mais profundos. Né? Por exemplo, Jesus orou de várias formas. Né? Ele orou pela refeição, né? Ele orou sozinho, ele orou na angústia. Né? Então, a oração é o que nós aprendemos. Podemos aprender a oração. E aí a disciplina é importante, né? Para que possamos caminhar. E a importância da oração não está na sua incondicional repetição, mas dois princípios fundamentais, melhor dizendo. Transparência, não dá para enganar Deus. Você pode enganar ao pastor, pode enganar as pessoas, enganar até a si mesmo. Mas tem que ter transparência. Ele sabe. E aí vem uma coisa que ele também vê, mas que cabe a nós, a humildade. Como é que você vai chegar para Deus? Como é que é a tua postura diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Como é que é a tua postura? Você dá ordem para Deus? É isso mesmo? Tem certeza? Então a humildade, ela nos ajuda aí, né? Franqueza, honestidade e confiança marcam a comunicação do filho com o pai. Então, para que nós oramos? Né? Eu oro para conhecer o coração de Deus, eu oro para que o meu coração seja conhecido diante da santidade de Deus, ele veja meus pecados. E eu, quer dizer, ele já sabe, para que eu veja os meus pecados. Isso é muito importante, né? Ao lado divino, ao lado humano. O lado divino tem intimidade, santidade, prioridade e vontade. Né? E aí você tem aquela oração, né? O pão nosso, perdão nosso, proteção nossa. Também essa parte da oração do Senhor também, né? E aí também fala sobre a questão da ansiedade. Né? No conceito, por que as pessoas são ansiosas? Porque elas não conhecem. Se conhecessem a Deus, descansariam. E aí, por não conhecer a Deus, a gente acha Deus incompetente. No fundo, ninguém vai dizer isso. Que isso, pastor? Mas no fundo é um Deus que não ouve a sua oração, um Deus que é retardado, que não sabe responder a oração, que você tem que ficar insistindo com ele, preocupado. Você não descansa. É esse o seu Deus? Um Deus incompetente? E é isso que muitos têm pensado. Agora, quando eu creio que Deus é todo-poderoso, eu falo com ele e descanso, porque ele ouve a minha oração. Se ele vai responder, é problema dele. Eu estou aqui para estar em comunhão com ele. Estou aqui a serviço dele. E é isso que nós precisamos. Então, Paulo ensinando aos filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Isso é muito importante. A função principal da oração, então, é a comunhão com Deus, crescente e permanente. E a ênfase é na proximidade, né? Isso é muito importante. O que é a súplica? A súplica livra-nos da generalidade e nos leva ao específico, né? Aí é aquele pedido específico. A ênfase, então, é na necessidade, né?
Por que suplicamos e nada acontece? Às vezes por motivações egoístas, pedir corretamente, né? Eu acho que, não sei se ele vai falar aqui, assim, aqui faltou uma, né? A vontade de Deus. Deus quer dar, mas ele entende que naquele momento não é o melhor. Então, aceitamos, né? A intercessão, a ênfase na petição, né? Orar pelos outros não há lugar para orações indecisas ou meras tentativas, né? Devemos ouvir e conhecer a vontade de Deus e a Ele obedecer antes que a peçamos para a vida dos outros. Sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. A compaixão é o aspecto mais evidente de toda a oração de Jesus no Novo Testamento. Ações de graça, né? Está referindo a Filipenses 4, né? Se referindo a Filipenses 4. Contentamento na pessoa de Deus, ou seja, está plenamente satisfeito, alegre, que nos completa e nos satisfaz em qualquer situação. A ênfase é na gratidão, né? É privilégio daqueles que andam na presença de Deus e conseguem compreendê-lo. Olha que bonito. Contemplá-lo e adorá-lo. É um privilégio, né? Isso daí é muito bom, né? O clamor, que é pedir por um milagre, nada impede que a gente peça. Quais são as exigências para uma vida de oração vitoriosa? Dedicação, né? E aí disciplina, fé, perseverança, continuidade. Então é todo dia, meus irmãos, todo dia, não é só no momento, não. A oração não nos toma tempo algum, pois ela ocupa o nosso tempo todo. Então, a vida de oração não significa que eu tenho que estar numa igreja ajoelhado. Eu posso estar em comunhão com Deus o tempo todo, fazendo outras coisas, claro, mas eu preciso parar, eu preciso refletir, eu preciso já estar em silêncio realmente. Isso é muito importante. Disciplina da simplicidade, vou deixar para um outro momento aqui, já que a ênfase hoje é a oração. Que Deus a todos abençoe. Obrigado aí, né? O pessoal está escrevendo, mandando um abraço aí para o Leander, né? Um abraço aos meus pais também lá na Paraíba. Deus abençoe. Vamos a mais uma canção. Na volta vamos refletir. Não vou ler todos os salmos, mas vamos refletir aí, né? E essa que é a música que você conhece bem, e ela diz, Ele é exaltado, né? E gravado também pela internet. Vamos lá? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Que bênção, né, meus irmãos aí, louvando o nome do Senhor. Vamos então aos comentários aí, né? Nós estamos tendo umas travadas aí na internet, também do computador também. Então, mas a gente vai continuando, tá bom? Sempre observando a data aqui, 7 de novembro, né, que é a data de hoje. Então, se a data mudar é porque eu tô, se você ver, poxa, mas hoje não é esse dia aí, é porque houve alguma travada ou se mudar a programação, né?
Nós estamos aqui e nós vamos então às leituras do dia de hoje, né? Nós estamos aqui lendo hoje os Salmos 107 a 112, e aí você está vendo na tela que o 112, 107 abre o livro 5º, que é o último livro, conforme eu li, e vai até o 150, que nós vamos terminar de ler na semana que vem, né? Então, nós vamos então meditar aqui. Eu vou usar mais uma vez a minha Bíblia, né? A primeira Bíblia, com as marcações, e vou destacar alguns versos aqui. Se o computador e a internet ajudarem, porque hoje está demais a travada aqui, né? E aí, mas eu tenho que deixar, então, como eu falei, nós não temos tecnologia suficiente, um computador dedicado, uma internet dedicada. O que é isso? É só para isso, né? Câmeras, programas, mas esses programas que nós usamos de streaming são públicos, né? São gratuitos. Você quer algo de melhor, tem que pagar. Então, uma série de recursos. Mas eu estou mais preocupado, né? Se você olhar pela qualidade, você vai ver que não é boa. Mas se você olhar pelo conteúdo, né? E é isso que eu estou mais preocupado, com o conteúdo. Às vezes a iluminação não está boa, às vezes eu dou umas travadas assim, mas é a questão que eu tenho compartilhado com vocês. Então, vamos lá. Né? Vamos ao Salmo 107 e até o 112, se der para fazer aqui, né? Porque tudo está muito lento hoje. Olha, já mandei um tempão separar ali, ele não separou, né? Então, talvez ele nem consiga marcar os textos como eu tenho marcado, porque o computador não está fazendo. Tá vendo? Agora que acendeu. Você vê o tempo que está levando aí, né? E se eu parar agora, eu não vou poder transmitir, né? Então, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a questão do louvor. Lembrando que louvor é quando você expressa a Deus a gratidão, tudo porque Ele fez ou faz. São as ações de Deus, são as obras de Deus. A adoração está ligada àquilo que Deus é. Então, é o caráter de Deus, os atributos de Deus, tá bom? Independente. Então, essa é uma relação muito importante. Não há nenhum problema em você só louvar ao Senhor. Mas se você não adora a Deus, você não expressa a Deus o seu desinteresse, né? Só está interessado no poder dele e não nele. É como se você dissesse para um pai: só quero o seu dinheiro, não quero o seu amor, não quero saber de nada da tua vida, só quero o seu dinheiro. É essa a relação que muitos têm com Deus, né? Como o filho pródigo: dá-me o dinheiro da herança, vou esperar você morrer, não. Eu não quero nada de você, eu só quero o seu dinheiro. Muitos têm essa relação complicada aí, né? Então, aí eu separei, aí você tem vários versículos, eu vou separar alguns aqui, vou separar os 6, né? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou, né, de todas as suas tribulações. Isso é muito importante também. Separei também aqui o 10, né? Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Tá vendo? Até agora não abriu aqui a tela, né? A página azul aqui, né? Agora que nem pegou. Tá vendo como demora? Mas eu vou continuar, tá bom, gente? Se parar um pouquinho, você continua aí, porque ele está destravando ainda. Tá vendo? Agora que acendeu. Porque é assim mesmo, tá bom? Vou separar também aqui o 13, separei também o 13. E na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou. É uma repetição, né? Isso é importante. 19 agora, tá bom? Lembrando sempre que a leitura é sua. Estou só fazendo alguns comentários aqui, tá bom? Então, na sua angústia, tá vendo? Está sempre repetindo aí. E isso é muito importante. Olha o 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Isso é muito importante. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, né? Isso daí é muito também forte ali, não é? E ali então ele vai dizer, no 23, né? Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Então, contemplar a criação do Senhor é muito bom, né? 28. Aqui, isso. Então, não está vendo? Sempre ele repete. Eu estou destacando esses versículos, porque é o coro, né? Eu acho que eu entendo que é o coro da música ali, né?
estribilho, como diziam os antigos ali, né? Faz cessar a tormenta e as águas se acalmaram, né? E isso daí é muito importante. Tem a ver com Jesus, né? Jesus acalmou também a tempestade, e isso era claro na vida deles aqui. Pulando mais para frente, o 37, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas, né? 41 agora, mas levanta, né? E aí o 41, só se ele subir, ele não quer subir, tá vendo? Subiu demais aqui, isso. Demora um pouquinho, tá travando, né? Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho, né? Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca, né? Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Vamos agora ao 108, que deve demorar um pouquinho para abrir, né? Porque, como disse para vocês, a internet e o computador não estão juntos hoje numa harmonia, né? Então a gente vai caminhando aí devagarzinho, né? Quero mandar um abraço para todos, né? Isso até entrar o 108, porque ainda não entrou o 108 aqui, porque está travado aqui realmente, tá bom? A gente vai cantando, vai louvando ao Senhor, né? É um salmo de Davi, o 108. Davi louva a Deus pela vitória que ele concedeu. E nós vamos trabalhar um pouquinho esse salmo. Agora a tela já ficou branca, já avançamos, né? Agora a tela vai abrir, daqui a meia hora, mais ou menos. Não tem nenhum problema, não, tá bom? São aí 7h54, estamos num bom horário, né? Temos aí um tempinho, tá vendo como é que tá ruim hoje? Mas é assim mesmo, né? Eu não tenho como, coisas que de repente eu posso resolver, né? Mas é toda uma programação que a gente faz. Opa, entrou, ô glória! E hoje tem 6, cada um deles vai ser assim. Esse salmo aqui está baseado, né, no 57, também, né? É uma referência dele aqui, né? Então vamos lá para o 108 também. Como eu disse, não estarei lendo todos, tá bom? Firme está o Senhor, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, né? E aí, então, separo o 6. Vamos aqui ao 6. Isso, cadê o 6? Está aqui, isso. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Muito importante também. E aí eu vou fechar, então, esse salmo. Separei mais 2 versículos. Presta-nos auxílio na angústia, pois mão é o socorro homem, socorro humano. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Isso é muito importante essa expressão na Bíblia, né? Porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Então, essa é a certeza aí, né? Agora vamos ao 109, que vai dizer, opa, entrou rápido o 109, vocês estão orando aí do outro lado, estão me ajudando aí, né? Então, também é um salmo de Davi, são salmos que foram depois descritos, não descritos, mas foram organizados após a morte de Davi. Ó Deus, do meu louvor, não te cales. Então, o que é o louvor? Volta a expressar. É aquilo que dizemos a Deus do que ele fez, não é isso? Então, ele vai falar, então, no 109, né, a oração do aflito, do perseguido. Isso é muito importante. Versículo 4, eu separei aqui. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro, que é o tema, que foi o versículo de hoje, né, da minha meditação, porque eu faço primeiro a leitura e meditação, escrevo com antecedência para que vocês tenham uma direção, um norte, e depois vou fazer do minha diária devocional. E sem compromisso que eu diga assim, né? Eu tenho que escrever alguma coisa. Não, né? E aí, então, a oração como uma comunicação com Deus, a oração como um elemento que, independente das circunstâncias, diário, né? E isso daí é muito importante, realmente, né? 7. Quando o julgarem, que ele seja condenado, que a oração dele seja tida como pecado. Está falando dos acusadores ali, né? E isso é transparência. Claro, volto a dizer, não é vai pegar o microfone, ou vai usar o Facebook, o WhatsApp para atacar as pessoas. Mas o meu coração está sentindo isso, Senhor. Eu sei que é errado. Por isso eu estou falando para o Senhor e suplicando a tua graça e a tua misericórdia, né? Isso é muito importante também. Esse é o 109, né? 7.
Agora vamos aqui, 8, né? Olha como é que ele tá, o coração dele está colocando realmente, né? Para Deus. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Inclusive esse salmo, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó, Atos 1:20, vai falar sobre a perdição de Judas e a eleição de Matias como apóstolo ali, dentro dos 12 ali, né? Vai ser citado esse salmo, inclusive, lá. Então é muito importante nós entendermos isso aí, né? Daqui eu vou o 14 agora. Aqui, isso. Vamos ver se consigo pegar. Que a iniquidade de seus pais fique vive na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Então mostra realmente aí como ele vai lidar com aqueles que perseguem, né? Isso é no coração dele. Vamos ao 17 agora, né? Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Há todo um conceito de livre-arbítrio aí, não é? A pessoa escolher seguir a Deus ou não, mas arcar com as consequências dessa escolha, né? E isso faz com que ele esteja sofrendo, né? Há um lado humano ainda. Olha só o 24 aqui, vou separar aqui o 24. De tanto jejuar, os meus pés, meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza, né? Jejum é uma disciplina. Jejum não é para ganhar bênção. Jejum não é para obrigar Deus a dar. Jejum é para tratar o teu coração, os teus pecados, as tuas fraquezas, né? Isso é muito importante aí. Esse é o 24, né? E tudo aqui. E aí sempre os salmos, com exceção do 88, sempre eles terminam, né, aqui com, aqui, ó, muitas graças darei. E isso é uma prática importante. Você pode abrir teu coração para Deus, falar o que está no seu coração, mas terminar louvando, né? Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu louvarei no meio da multidão, pois ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam, né? Isso daí é muito importante. Vamos então agora ao 110, né? O reinado e o sacerdócio do Messias. Aí eu vou ler todo ele, que ele, além de ser menor, ele é também muito importante. Então, o Salmo de Davi, Jesus falou isso, que era um Salmo de Davi. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, né? Olha as referências aqui, todas elas aqui, né? E Jesus falou, e Davi disse. Então, esse é um Salmo de Davi, e muito importante. O Senhor lhe enviará de Sião um cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo... Opa, deixa eu tentar pegar todo 3 aqui. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em Hebreus, direto sendo citado sobre a pessoa de Jesus, né? O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, né? Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, e esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e passará de cabeça erguida. Esse é o rei em meio às batalhas aí, não é? E às mortes, e eram tempos de guerra, né? Salmo 111 agora, né? Também Deus é louvado, as obras magníficas de Deus. Eu acho que dá para a gente pensar em todos eles. Aleluia. De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia do justo na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que se alegram por causa delas as obras do Senhor. Em suas obras a glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre, né? Ele faz memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor, né? Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Tem uma música aí, santo, né? Vou ficar cantando toda hora aqui, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E o último do dia deste sábado, né, é o 112.
E daqui a pouco ele entra, a gente vai aqui, opa, entrou, né? E também podemos meditar nele e querer um pouco mais, né? Aleluia, mas são sequências de salmos, né? Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A palavra prazer aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso para a gente pensar, né? Que se não tiver prazer, não tiver alegria. E prazer e disciplina não são antagônicos. O prazer de uma boa disciplina é muito maior, né? Muito melhor. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, né? Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, né? O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, arranja os 10 e se consome. O desejo dos ímpios perecerá, porque a vontade do Senhor se manifestará. Amanhã, então, às 5 da tarde, nós vamos meditar, então, nos outros salmos da semana. Que Deus continue abençoando a sua vida, queridos. Um abraço a todos mais uma vez, pela terceira vez, parabéns, Leander, né? Que Deus abençoe. Então, amanhã, tá bom, gente? 9 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas o nosso culto, ceia. Teremos a ceia à noite também, presencial, tá bom? E só não sei se ela vai ser transmitida, porque a ceia é comunhão, é olho nos olhos, né? Então, alguns aí têm ensinado coisas que eu não tenho base nenhuma. Vamos fazer a ceia pela internet, online. Não precisa disso. Nós temos que estar em comunhão uns com os outros, né? Você não pode estar no prédio da igreja, fique à vontade. No mês passado eu coloquei um vídeo, talvez eu faça isso também na hora da transmissão da ceia lá. Coloque um vídeo, depois os irmãos poderão assistir esses vídeos também. Talvez falando sobre as outras disciplinas espirituais que eu não falei, porque tem muita coisa para falar, não é, queridos? Que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa de sábado. Obrigado pela tua bondade. Pedimos uma noite de paz, de descanso, preparando-nos para o domingo. Ser com cada um de nós, mais uma vez, agradecendo pela vida do Leander, os irmãos enfermos estão se recuperando. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos encerrar com uma canção e que ela diz assim: adorai em majestade. Encerrando com esse grande louvor aí e também a adoração. Boa noite e até amanhã.